Well, let's go back down to business, right? Vamos começar aí, então, dando continuidade do que a gente apresentou no bloco anterior, a respeito falamos primeiramente do uso do passive voice, né? Então, quais são os momentos que a gente dá preferência em usar a voz passiva ao invés da voz ativa, ok? E entramos na estrutura em relação aos tempos verbais, ou seja, quando nós usamos o present simple ou present progressive, past simple, past progressive, future, usando will e o future usando going to, present perfect, past perfect, future perfect e os modals, né? Can and could, have to and must, né? Lembramos também que toda vez que a gente faz o uso em termos de estrutura da voz passiva, o verbo, né, tem que estar no passado, né? E se for irregular, a gente usa o past participle, que é a terceira coluna, ok? Bom, falando de uma peculiaridade da voz passiva também, às vezes a gente pode ter o que aqui no caso que eu enfatizei, verbs with two objects. Então, verbos que têm dois objetos, né? Então, some verbs that have two objects can make two different active sentences. And so, two different passive sentences as well. Two, ok? Então, eu peguei um verbo aqui, give, como exemplo, né? Então, alguns verbos, né, que têm dois objetos, né, como na voz ativa acontece, na voz passiva também a gente tem duas possibilidades, assim como na voz ativa. Então, coloquei de exemplo aí o verbo give, né, mais conhecido como dar, né, fazendo uma tradução mais simples. Então, como que fica, por exemplo, na voz ativa, né? He gave me the book. Então, quais são os objetos? Os dois objetos que tem aqui, né? Eu e o livro. He gave me the book, ok? Ou eu posso dizer, he gave the book to me. Né? Vejam que tem dois objetos aqui, mas eu tenho duas maneiras de dizer. As duas estão corretas. He gave me the book or he gave the book to me, ok? You can choose either of the two objects to be the subject of the passive sentence, né? Então, a gente pode escolher, né, no caso aí, o sujeito, ok? Na voz passiva, eu também tenho dois jeitos de dizer. I was given the book, here, ok? Or the book was given to me, tá? Se eu quero incluir quem deu o livro, né? Que eu quero deixar claro quem fez e quem executou essa ação de comprar, eu posso colocar aqui by him. Mas é opcional, porque lembra que eu disse, né, no primeiro bloco que o uso da passive voice geralmente não é importante ou não é interessante nós mencionarmos o agente na frase, né? Ou seja, o sujeito que realizou a ação, justamente porque o foco está na ação e não no agente, ok? Então, na voz passiva, por exemplo, agora que eu tenho dois objetos, eu também posso falar, né, de duas formas. I was given the book, olha aqui o registro da voz passiva, né? Was, o verbo to be no passado, mais given, que é o past participle, ok? Que seria mais ou menos não é né, o correto, o nosso past simple. Was plus o verbo, né, no caso aqui, a gente usou o invite, mas lá, para exemplificar, quando a gente tiver dois objetos, o verbo é give. I was given the book, or the book, que é o objeto também, né? Percebam que eu posso escolher, né? Ou eu posso falar que eu fui dada um livro, né? Ou que o livro foi dado para mim. Tenho essas duas possibilidades de escrever na voz passiva também, assim como na forma ativa, ok? The book was given to me, tá? Isso pensando quando a gente tem dois objetos na mesma frase. Outros verbos, como o verbo give, por exemplo, eu coloquei alguns dos principais aqui. Ask, né? Que é o verbo perguntar. Offer, né?
lend, promise, sell, throw. Todos esses verbos que dão a possibilidade, né, de dois objetos, eu tenho essa possibilidade, né, de escolher de que forma eu represento isso na forma passiva, né, falando desses verbos aqui, ok? Quando eu quero ter dois objetos na frase, né, no caso aqui era o book e eu, né, que estava recebendo a ação, ok? I was given the book or the book was given to me, ok? Pensando aqui, nós vamos fazer como exemplo esses exercícios após a gente ver algumas explicações do livro, tá? Para complementar a nossa parte teórica, né? Então, só voltando nos nossos slides, primeiro nós vimos aqui quando usar, né, a voz passiva, né? Quais são os momentos e por quê. Depois nós entramos mais especificamente, né, na estrutura, pensando nos tempos verbais, tá? E aí agora nós vamos pegar alguns exemplos do livro, juntamente para fazer um mix, né? As minhas explicações foram em inglês, mesmo que eu fui traduzindo aí ao longo do bloco, mas vamos ver a explicação da apostila também, até porque é interessante que é dividido, ele dá as duas opções, tanto na voz ativa quanto na voz passiva, né? Com outros exemplos, né? Outros contextos, e aí fica mais fácil, né? Mais claro e até mais sólido essa parte teórica. Depois nós voltamos para realizar aí esses exemplos aí como prática, tá? Então, pensando aqui na apostila, vocês têm lá Passive Voice 1, né? Então, usa-se a voz passiva para enfatizar o acontecimento. Lembra que eu falei lá que eu usei a palavra action, né? Aqui o livro traz acontecimento, né? Porque o interessante não é o agente, quem performou a ação, né? Mas sim a ação, o acontecimento, independente de quem o faz, tá? Que é o agente que está escrito no slide, the agent. Então, como que fica na forma? Na transformação da voz ativa para a voz passiva. O objeto da voz ativa torna-se o sujeito paciente da voz passiva, né? Também que nós explicamos lá no slide, ok? Então, o sujeito vira, né, da voz ativa, vira o paciente na voz passiva, ok? Aquele que recebe, the receiver, lembra? 2. O verbo to be deve ser usado no mesmo tempo que o verbo da voz ativa, seguido do particípio passado do verbo da voz ativa. Também vimos lá no slide. Check and check. O sujeito da voz ativa normalmente desaparece na voz passiva. Geralmente, tá, gente? Lembra que eu falei que ele desaparece, ele não é mencionado, porque dependendo do contexto e da situação que está acontecendo, não é interessante incluir, né, o agente. Por isso que ele desaparece na voz passiva, sendo mencionado apenas quando indispensável para a compreensão da sentença. Nesse caso, usa-se a preposição by. Né? Ainda tinha até um exemplo. The portrait was painted by... e o nome de alguém, né? Por. Então, é quando é indispensável, ou seja, né? Que aí vai comprometer a compreensão do que eu estou querendo dizer, né? Ou da informação que eu quero passar, ok? People buy things every day, né? Things are bought by people every day. Então, aqui é só para usar, né, como exemplo aí o uso da preposição by. 2 exemplos aqui. Steve Jobs created the iPad. Essa aqui está na voz ativa ou na voz passiva? Na voz passiva. Na voz ativa. Steve Jobs, o sujeito, né, o agente que performou a ação. Created, o verbo no passado, né, e o complemento, the iPad. Se eu quero passar para a voz passiva, né, lembra que, né,
o objeto aqui, no caso, né, o paciente vira o quê? O sujeito. The iPad was created. Olha aqui a voz passiva, was created. O verbo to be no passado was, mais o verbo aqui no passado created, ok? By Steve Jobs. E aí no uso da preposição by para falar por quem que foi criado, tá? Nesse caso, é interessante saber, né, quem escreveu, né, o sujeito da ação. Por isso que tem escrito Steve Jobs. Mas se tem situações que a gente literalmente omite o sujeito porque não é interessante estar explícito na frase, ok? Bom, vamos ver essas transformações igual a nossa tabela que a gente tem de outra forma nos slides. Então, quando for simple present, we always say the truth. Então, vai ter sempre um paralelo entre a voz ativa e a voz passiva, tá? Para ficar claro para vocês essa transformação, tá? Então, we always say the truth. E se fica na voz passiva, the truth is always said, né? Percebam que eu peguei aqui a verdade e transformei como sujeito, né? Paciente na voz passiva, ok? Olha aqui, falando de estrutura, o verbo to be no presente, mais o past participle, ok? Aqui a gente tem um advérbio de frequência, né? Mas não é sempre que tem, que a gente coloca entre o verbo to be e o verbo no past participle, ok? Então, simple present, igual na nossa tabela lá, nada mais é do que o verbo to be, mais o verbo no past participle. Se eu estiver falando de simple past, né? Na voz ativa, o exemplo que tem aqui é com o verbo bring. Então, Mike brought the red car, é o verbo buy, o verbo comprar. Mike bought the red car in 2012. Então, bought here, vejam que o Mike é o sujeito da ação na voz ativa, ele comprou, né, um carro vermelho em 2012. Se eu estou transformando isso para a voz passiva, o objeto, né, que no caso aqui é o carro, vira o sujeito. The red car was bought by Mike in 2012. Vejam aqui o uso da preposição by, né? Por Mike, aqui está explícito quem realizou a ação, ok? Mas deixando claro que o foco aqui é a ação do carro ter sido comprado e não quem comprou, alright? Usando simple future, né? Com o nosso famoso will. Na voz ativa, they will open a huge store here. Aqui o will está contraído, né? Então, eles vão abrir uma loja grande aqui. Eles vão abrir o quê? A huge store. Então, a huge store vai ser o quê? O sujeito paciente da voz ativa. A huge store will be opened here. Olha aqui o will, o auxiliar will, plus be, plus o verbo no past participle. No caso aqui o verbo é open. Como open é um verbo regular, nós só acrescentamos o ed, ok? Então, simple future com will, só lembrar de colocar will plus be plus o verbo no past participle. Se a gente está falando de immediate future, né, que nós fazemos uso do going to, que a gente usa para planos, né, plans, coisas mais próximas, o going to é a mesma coisa que o will, porém, né, a gente, ao invés de usar o will, usa o going to, tá? Na voz ativa, we are going to sell computers. Então, nós vamos vender computadores, né? Se eu transformo isso para a voz passiva, os computadores, que é o objeto, né, vira o sujeito paciente na voz passiva. Computers are going to be sold, né? Então, eu preciso do verbo to be mais going to be mais o verbo no past participle, né? No caso, sell é um verbo irregular, ele fica sold, ok? Bom, no próximo bloco nós continuaremos a partir do past continuous,
tá? Vamos ver todos os exemplos e nós realizamos aqueles exercícios para praticar, principalmente essa transformação da voz ativa para a voz passiva, ok? Pensando nos tempos verbais. See you soon!